Governar é ofício espinhoso, ainda mais numa situação de máquina administrativa diminuída dos funcionários que haviam optado por retornar com Dom João VI. Na Quinta da Boa Vista, com a retirada dos lacaios e serviçais, sobrava espaço e faltava conforto. Com a retirada dele, baixelas preciosas, objetos de arte e itens de conforto regressaram junto com o rei. São Cristóvão, agora visto por Leopoldina como seu futuro lar pelos próximos anos, se tornara mais espartano ainda. Lhe sobraram apenas um mordomo e 3 ajudantes de quarto. Todavia, o orçamento, também escasso para as necessidades domésticas, não a impedia de prestar socorro aos mais pobres e desvalidos. Espalha-se a notícia de sua bondade e cresce a cada dia o número de pessoas a esperá-la à saída do palácio. Gente humilde à procura de justiça. Alguns desejam apenas vê-la e pedir sua bênção. Aos títulos de arquiduquesa d'Áustria e princesa real, juntava-se o de Nossa Mãe, conferido pelo povo. Ficava cada vez mais clara a ideia de uma possível guerra civil, que fatalmente ocorreria se Dom Pedro optasse pela volta à Europa e abandonasse o Brasil. O apelo é feito pelos maçons, representado pelo membro do Senado da Câmara, o senhor José Joaquim Rocha. Por mais que me custasse abrir mão de um retorno à Europa, só havia uma solução: ficar no Brasil e se aliar aos brasileiros. Já havia nessa terra que há muito sensibilizara meu coração, vivido experiências marcantes, muitas delas de dores incomensuráveis. No dia 9 de janeiro de 1822, ao meio-dia, na Sala do Trono, no Paço da Cidade, o Senado da Câmara entregava a Dom Pedro o abaixo-assinado, rogando-lhe que continuasse na regência e não os deixasse. Os senadores, depois de terem percorrido a Rua do Ouvidor em comitiva de gala, entregaram-me o abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, rogando-me que continuasse na regência e não deixasse o Brasil. Foi quando manifestei a minha posição, em consonância com Leopoldina, minha vigorosa esposa, que há muito já se havia decidido pelo Brasil. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Estava tomada a decisão, trabalhada nos bastidores por Leopoldina. Em conversa de alcova, na noite que antecedeu a reunião com os representantes do Senado, Leopoldina havia lhe dado a sustentação decisiva para o fico. Geralmente, Leopoldina era a mais contida e ponderada, Pedro o atrevido. Agora, os papéis tinham se invertido. Não se preocupe com seu pai. Lembre-se do que ele lhe disse ao partir. É melhor que você fique com as rédeas do país do que algum aventureiro. A solenidade festiva celebrava-se no teatro, como de costume, o importante acontecimento do fico. Leopoldina, no 7º mês da sua 3ª gravidez, se espremia na carruagem, que tinha dificuldades para atravessar o Largo do Rocio, tamanha a multidão a ovacioná-los. Era uma noite festiva. Apesar do desconforto que minha gravidez causava, me esforçava para cumprir presença necessária na solenidade. O corpo diplomático em peso misturava-se a damas bem vestidas
e oficiais da Marinha Inglesa, mas uma ausência foi bastante sentida. O boato rapidamente se espalhara. As tropas do general Áviles, um militar português que defendia os interesses das cortes de Lisboa e terrível antagonista de Pedro, no Rio de Janeiro, tinham se amotinado e controlavam todos os pontos estratégicos da cidade. Estão pilhando casas. O príncipe será feito prisioneiro e levado à força para Portugal. Que será de nós aqui na corte do Rio de Janeiro? Ficaremos sem a princesa Leopoldina? É ela quem nos oferta a justiça. Cuida dos desvalidos e oferece pensão aos velhos e enfermos. Contra interesses da sociedade, busca dar proteção a nós, escravizados. Impede a brutalidade dos castigos de nossos senhores. Aos títulos de Arquiduquesa da Áustria e Princesa Real. Nós do povo a reconhecemos e a chamamos de nossa mãe. Que será de nós sem nossa mãe? Voltando à cena do teatro, aqui e ali a plateia se entregava ao alvoroço. O pânico parecia inevitável. Pedro se dirige a Leopoldina. Eles confabulam discretamente, depois vai à frente do camarote real e faz um gesto ao maestro para interromper a música. As cortes não aceitam minha permanência entre vós, mas nada me fará esquecer o juramento que fiz há 2 dias. Com a ajuda dos patriotas que queiram juntar-se a mim, garantirei a segurança da cidade. Voltai aos vossos lugares. Vede minha esposa que não se retira. Segui vós o seu exemplo. O pacto do heroísmo estava ali naquele momento selado. Pedro, com a certeza de cooperação irrestrita de Leopoldina e renúncia ao seu próprio bem-estar e segurança, já que estava no 7º mês de gravidez do infante João Carlos, buscou nas profundezas de seu coração corajoso as palavras que sedimentariam para todos a certeza que a pátria do cruzeiro, que ora se desenhava em processo de liberdade, tinha a tutela de uma força maior. Leopoldina, dominando o tremor das pernas, num gesto inspirado, chega à borda do camarote. Brasileiros, não devemos temer ameaças. A ópera não chegou ao fim. Vamos ouvi-la com atenção. Depois, nos retiremos em ordem para nossas casas. Meu marido cuidará de defender-nos. Os vivas explodem. Leopoldina mal pode crer no que ouve. É a ela, estrangeira, que aplaudem. Saber do apoio do povo a Pedro e a mim muito me confortava. Mas quanta dor se seguiu. O povo estava agitado. A situação era temerária para a monarquia, não só no Brasil, mas em todas as casas reais do mundo. Estava emocionalmente exaurida no começo do ano de 1822. No começo do ano, dei à luz a mais um herdeiro, um menino, o infante João Carlos,
príncipe da Beira. O infante João Carlos nasce sob a maldição que pesa sobre os Bragança. Conta a lenda que a maldição teria se iniciado por Dom João quando ele agrediu um frade franciscano após ter sido interpelado com um pedido de esmolas. O frade, em resposta, rogou uma praga ao rei, dizendo que jamais um primogênito varão dos Bragança viveria o bastante para chegar ao trono. De fato, a partir de então, quase todos os primogênitos varões daquela dinastia morreram antes de reinar.